Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Larissa Zamuner, eu sou mestranda do Programa de Educação para a Ciência da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou mestranda do professor Dr. Aguinaldo Robinson de Souza e hoje vou falar a respeito de uma análise do processo de internacionalização a partir da teoria dos campos de Bourdieu. Para compreender esse processo, primeiro nós precisamos entender o processo de globalização, que nada mais foi do que uma aproximação entre os países, partindo de novas fontes de informação e comunicação. Esse processo de globalização trouxe diversas mudanças no nosso cenário mundial, e a educação não podia deixar de acompanhar esse processo. Essa necessidade de transformar o modelo educacional surgiu devido ao desenvolvimento de habilidades e competências para o nosso novo mundo integrado. Com isso, surgiu o processo de internacionalização das instituições de ensino superior, proporcionando aprendizagens internacionais com atividades de interconexão desenvolvidas de práticas colaborativas e plurais. Para que esse processo de internacionalização ocorra dentro das instituições de ensino superior, Knight e Hudsky proporam o ciclo da internacionalização, que nada mais é do que uma série de 6 passos para que esse processo ocorra de forma efetiva e significativa. Primeiro, é necessário que as instituições tomem consciência do processo. Então, o que elas buscam com isso? Quais são as instâncias que vão participar do processo de internacionalização? A partir disso, quando essas instâncias são definidas, é necessário haver o comprometimento delas. Então, não só basta que os estudantes se comprometam, que os pesquisadores se comprometam, é necessário um comprometimento de todo mundo que está envolvido com a instituição de ensino superior. É necessário o comprometimento da gestão, dos servidores técnico-administrativos, dos discentes, dos docentes, da comunidade no entorno, e não só de quem está envolvido mais próximo dessas instituições, mas também do nosso governo, para que esse processo realmente funcione da forma que deve acontecer. Depois é necessário ter um planejamento. Então, essas instituições precisam elencar os objetivos, as metas, os passos do processo de internacionalização e, enfim, colocar esse processo em prática. Quando se coloca o processo de internacionalização em prática, é necessário revisar todos os passos para que compreenda se alguma coisa não está funcionando, se há algo errado, o que está funcionando, o que não está funcionando, como isso pode ser mudado, para que durante o processo as mudanças sejam feitas enquanto a aplicação está acontecendo. Quando a gente tem toda a revisão e o processo realmente está acontecendo de forma genuína, é necessário ter um reforço. Então, é necessário ter incentivo, é necessário ter reconhecimento, para que o processo não pare por ali. Ele continue ocorrendo e continue levando as instituições de ensino superior a níveis internacionais. No entanto, esse processo de internacionalização ele não ocorre da mesma forma em todas as instituições de ensino superior. Isso se deve devido ao fato desse ensino se tornar atualmente globalmente competitivo, no qual as instituições que foram colonizadoras, elas têm mais vantagens em relação às nações colonizadas, que atualmente são as nações emergentes. Os principais países com destinos de estudantes, de pesquisadores, são as nações do eixo Euroamérica, principalmente Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. E os países periféricos são pouco procurados quando a gente analisa a mobilidade acadêmica e a mobilidade de pesquisa, sendo esses países emergentes países em que mandam os estudantes para os países do eixo Euroamérica. Um dos fatores que leva isso a acontecer é a rapidez com que o desenvolvimento científico e tecnológico chega nesses países desenvolvidos. Isso porque tem um grande investimento na área científica. Um outro fator está diretamente relacionado ao período de colonização, que atualmente nós chamamos de neocolonização. No período de colonização, os países colonizados exerciam uma dominação econômica sobre os países da metrópole. Atualmente, essa dominação ela surge em consequência de um controle sociocultural, que também é movido pelo interesse econômico, para se internacionalizar uma cultura dominante. Então, é essa sensação de poder em que as antigas colônias ainda exercem sobre as antigas metrópoles. Essas práticas, ainda que sejam diferenciadas no neocolonialismo, a gente ainda tem uma colonização, mas uma colonização de pessoas, não mais uma colonização voltada para a prática econômica. Isso
atualmente se instituem na excelência de pesquisas e rankings. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês do ranking da CWR, das 3 principais universidades ranqueadas em 2023. É possível observar que as 3 faculdades melhores ranqueadas são dos Estados Unidos, que estão ali naquele eixo Euroamérica. Das 10 primeiras universidades ranqueadas, todas são do eixo Euroamérica, que são países em desenvolvimento, países que antigamente eram colonizadores. O objetivo desse trabalho é, então, refletir sobre como o propósito de elevar o perfil educacional em âmbito nacional e internacional se instaura nas instituições de ensino superior a partir do poder simbólico expresso por Bourdieu. Como isso foi feito, então? Partindo da teoria dos campos de Bourdieu, nós subentendemos o campo como um espaço de posições que está condicionado por questões histórico-culturais, que depende das disposições sociais e da valorização dos capitais. Então, quando a gente fala de campo, dentro da teoria do Bourdieu, nós estamos falando de espaços relacionados com objetivos comuns. E esses espaços, eles ainda possuem uma hierarquia que está condicionada pelo hábitos. E o capital é o que traz a valorização e a hierarquização dentro desse campo. Alguns exemplos são o campo econômico, o campo de poder, o campo social, o campo da arte, campo jurídico, campo científico, dentre diversos outros. Sempre que nós temos um espaço social com características comuns, nós podemos designar um campo a partir de Bourdieu. Esses campos, eles se interconectam, atingindo a sua hierarquização a partir da valorização dos capitais. Então, por exemplo, dentro do campo do poder, quem tem melhor capital econômico é quem está num nível mais alto de hierarquização. Isso também está relacionado ao campo social. Quem tem mais poder econômico ou quem tem mais poder no geral consegue atingir níveis sociais mais elevados. Então, os campos eles se interconectam e eles estão diretamente relacionados às condições e disposições sociais. Além disso, a gente precisa entender duas outras definições para Bourdieu. O poder simbólico, que ele define como um poder invisível, que só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que eles estão sujeitos ou mesmo que o exercem. Então, quando nós falamos sobre esse neocolonialismo e sobre a colonização dos países em desenvolvimento em relação aos países emergentes, nós estamos falando sobre um poder simbólico que esses antigos países colonizadores exercem sobre as antigas metrópoles. Outra questão é o hábitos, que ele está relacionado com a estrutura social que é imposta ao agente, influenciando a aceitá-la, confirmá-la e reproduzi-la, mesmo que inconsciente. Agentes são os sujeitos que fazem parte dessa dominação sociocultural do poder simbólico descrito por Bourdieu. O hábitos é uma condição em que esse agente vive, onde ele aceita, confirma e reproduz a sua condição sem refletir a respeito. A partir disso, nós conseguimos compreender que atualmente a educação é vista como commodity no cenário internacional, uma vez que as instituições de ensino superior mais procuradas são aquelas que estão no eixo Euroamérica, que antigamente eram caracterizadas como colonizadoras. E essa interação entre colônia e metrópole se perpetua, agora através de questões socioculturais, partindo do poder econômico expresso por Bourdieu. Isso traz uma relação de interdependência entre colônia e metrópole, refletindo não só em submissões físicas, porque o campo econômico ainda está em vigência, mas também em relações ideológicas, na qual a exploração econômica resultou numa crença de superioridade das nações colonizadoras, sendo perpetuada até os dias atuais. Isso se reproduz no neocolonialismo. E o capital não é mais principal forma de exploração, e sim o poder simbólico, que é um poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força, seja física ou econômica, e só exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário. Então, as nações, tanto as nações colonizadoras quanto as nações
que foram metrópole, atualmente elas ainda estão nessa interdependência colônia e metrópole, só que essa interdependência ela se torna invisível, não mais com questões físicas, mas agora também com questões ideológicas, onde os países emergentes, eles continuam acreditando que eles são inferiores aos países desenvolvidos. E a partir desse interesse que rege o processo de internacionalização atualmente, no qual essa ideia de superioridade de uma nação desenvolvida prevalece em relação a uma nação emergente. Então, partindo da teoria do capital, observou-se a forma como a educação permanece hierárquica até os dias de hoje, reproduzindo essas desigualdades sociais decorrentes do campo em que o indivíduo está inserido. Aqueles que têm maior poder, eles acabam tendo uma relação de hierarquia maior dentro dos campos sociais. Tendo em vista que o poder simbólico atua como forma de dominação, para rompê-lo, é necessária a criação de agentes independentes, que compreendam e se opõem à classificação imposta por outros agentes, sendo, portanto, influenciado pelos hábitos e as experiências adquiridas a fim de conquistarem sua posição social no mundo. Então, os países precisam quebrar essa interdependência e os países emergentes, aqueles que estão no eixo sul-sul, precisam ter mais colaborações entre si, para que eles consigam quebrar esse poder simbólico e finalmente conquistar o seu lugar nesse processo de internacionalização. Aqui eu trouxe um pouco das minhas referências para vocês. Eu queria agradecer pela atenção e se tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu deixo aqui o meu e-mail para vocês. Muito obrigada, pessoal. Tenham uma boa semana.